Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. No Abre Aspas desta terça-feira, 29 de outubro. Brasil assina 8 acordos com Emirados Árabes. Vídeo publicado por Bolsonaro no Twitter causa mal-estar no STF. Troca de farpas entre Bolsonaro e Alberto Fernandes preocupa a economia na RM Vale. Ministério Público denuncia fraude no plano de saúde em Taubaté. RM Vale tem 5 das 15 cidades mais violentas de São Paulo. Mais da metade das cidades do Vale do Paraíba não conseguem cumprir meta de reduzir as mortes em acidentes de trânsito. E a coluna MLabs para todos, com Rafael Kiso. Essas e mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, o pessoal de casa. Lembrando que a gente está ao vivo, né? Quem quiser mandar aí sua sugestão, comentar as matérias, talvez uma crítica. E já tem o nosso primeiro comentário do dia. Oh, que bom. O Fábio Aparecida mandou bom dia e sucesso pra gente. Ótimo dia e muito sucesso também, Fábio. Vamos lá. A todos nós. E começamos. O presidente Jair Bolsonaro segue em viagem oficial. No domingo, Bolsonaro foi aos Emirados Árabes Unidos. Lá, firmou 8 atos bilaterais em várias áreas, como paz e segurança, cooperação econômica, inteligência artificial, meio ambiente e defesa. Os acordos, em sua grande parte, eram para a divisão de informações entre os dois países, como a cooperação tecnológica na área de defesa, informações do mercado financeiro, além da proteção mútua sobre vazamento de informações. Há mais de 10 anos, um chefe de Estado brasileiro não visitava os Emirados Árabes Unidos, segundo maior parceiro do Brasil na região. Na segunda-feira, o presidente brasileiro esteve no Catar. Lá, ele foi recepcionado em Doha pelo emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad, no Palácio Real. Brasil e Catar assinaram acordo para a isenção de visto de entrada nos países de turistas, pessoas em trânsito ou em viagens de negócios. A medida é recíproca. Os dois países também pretendem concluir um acordo para a exploração de serviços aéreos entre seus territórios. Ainda ontem, o presidente chegou à Arábia Saudita. Ele foi recebido em um jantar pelo príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman, e é a última etapa do percurso de 13 dias do presidente brasileiro. Na Arábia, Bolsonaro foi criticado por comentários como, abre aspas, todo mundo gostaria de passar a tarde com um príncipe, principalmente vocês, mulheres. E também ao dizer que jornalistas de túnica são mais bonitas, disse Bolsonaro. A expectativa é que o presidente e a comitiva retornem ao Brasil na manhã de quinta-feira. Pois é, Glauco, essa grande viagem aí do Bolsonaro à Ásia, ao Oriente Médio, acabou, né? Ele já está voltando para o Brasil. Temos aí alguns pontos que foram mais diplomáticos, como no Japão. Ele esteve lá na posse, né? Na posse do novo imperador, uma coisa muito legal. Cerca de 200 chefes de Estado estiveram lá. Na China, que é o nosso principal parceiro comercial, também foi uma coisa mais de conversa, não tivemos aí acordos firmados. Já no Oriente Médio a gente teve acordo fechado, que é bom para o país. Aí nos Emirados Árabes a gente teve cerca de 8 acordos, no Catar foram cerca de 6 e
além desse que a gente falou aí da parceria com vistos, que tanto aqui no Brasil quanto lá no Catar, dessa viagem internacional, não vai precisar mais de visto, entre eles o Brasil fechou um acordo que soa meio interessante. O Brasil vai ajudar o Catar a fazer a Copa do Mundo de 2022. Interessante que a gente tem obra aqui da Copa de 2014 que não foi encerrada. Então, assim, se o Catar fosse inspirar na gente, vai ser um pouco complicado essa Copa ser entregue a tempo. Mas, enfim, coisas boas que o Brasil fechou lá, 6 acordos com o Catar, 8 com os Emirados Árabes. Alguns pontos polêmicos, como na Arábia Saudita, aí, o último país que Bolsonaro visitou, ele visitou o Príncipe Saudita. Teve essas frases meio polêmicas do presidente, e o Príncipe Saudita também é muito polêmico. Ele é o principal suspeito, segundo a ONU, de mandar assassinar um jornalista na Turquia, na Embaixada Saudita. Ou seja, tem um caso aí meio polêmico, mas o que é importante é que muitas parcerias militares e também no setor de alimentação esperam movimentar o mercado. A gente teve aí parceria de movimentação tecnológica na área militar, acordo mútuo de segurança. A gente espera que, principalmente aqui para a nossa região, com a Avibraz, com a Embraer, traga investimentos da Arábia Saudita, que a gente sabe que é um país muito forte. Emirados Árabes também tem um investimento muito grande nesse setor militar. Então aí, fim da viagem, a gente espera que agora os investimentos cheguem, né? Não tem a menor dúvida, Douglas, você observou muito bem que a despeito para usar uma frase que eles regularmente usam, das caneladas. Exatamente. A despeito das caneladas, é de suma importância para o Brasil a efetivação desses acordos. Veja bem, a visita do presidente sempre tem um caráter muito diplomático nesse sentido. Então, o fechamento de acordos não quer dizer imediatamente o fechamento de negócios. Exatamente. Aí existe toda uma outra tramitação com os devidos ministérios e tudo mais que vão fazer o fechamento desses acordos. Mas, caneladas à parte, diplomacias à parte, é vital para o Brasil que nesse momento a nossa economia tenha um aporte de investimentos estrangeiros que também virão através de acordos e de importações e exportações aí. Então, vital repito, a despeito das caneladas, vital essa visita do presidente, esse tour aí pela Arábia Saudita e os países da Ásia lá do nosso presidente. Glauco, a gente teve mais uma interação aqui, o Nilson Luiz mandando bom dia pra gente, muito obrigado, Nilson. E lembrando que aqui para nossa região, Bolsonaro disse que ia tentar vender aí o KC-390, o maior cargueiro, o maior avião já fabricado pela Embraer. A gente espera que ele consiga efetivar esse negócio que para nossa região seria importantíssimo mesmo, não tem a menor dúvida. E o presidente Jair Bolsonaro publicou ontem um vídeo no Twitter em que se compara a um leão cercado por hienas, que são descritas como PSL, STF, veículos de imprensa, movimento feminista, ONU, OAB, MBL, Greenpeace, Lei Rouanet, CUT e partidos de oposição ao governo. Nas imagens, o animal que representa Bolsonaro é o alvo das hienas, até o momento que surge outro leão descrito como conservador patriota, que espanta os adversários com rugidos e a frase, abre aspas, vamos apoiar o nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso, fecha aspas. O vídeo foi deletado da conta do presidente minutos depois, mas causou mal-estar no Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Celso de Mello, afirmou à Folha de São Paulo que o vídeo evidencia que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites. Abre aspas. Esse comportamento, revelado no vídeo em questão, além de caracterizar a absoluta falta de gravitas e de apropriada estatura presidencial, também constitui a expressão odiosa de quem desconhece o dogma da separação de poderes, disse Celso de Mello. Ao sair do hotel onde está hospedado na Arábia Saudita, Bolsonaro foi questionado pela imprensa brasileira sobre a crítica de Celso de Mello e abandonou a entrevista. Confira o vídeo.
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Relembrando que o vídeo foi retirado 2 horas depois do ar. Douglas, é interessante. Pois é, Glauco, alguns parlamentares que estiveram envolvidos aí na briga do PSL, como Joyce Hasselmann, disseram que o PSL tem um gabinete do ódio ou da raiva, lá em Brasília, que é o gabinete que usa da internet, de vídeos, do WhatsApp, para atacar adversários, para fazer essa bomba de fake news. Isso é o que Joyce Hasselmann disse. Agora é interessante a gente citar que o presidente está em viagem oficial à Ásia, fechando acordos diplomáticos, tentando trazer investimentos. Em sua conta oficial do Twitter surge um vídeo desse, que assim, está atacando diversas áreas, como imprensa, partidos, STF, tem até um tal de isentão ali, gente, que é isso, né? 2 horas depois foi apagado, daí fica o questionamento, quem cuida do Twitter oficial do presidente? É ele? É o filho dele que durante a campanha assumiu que fazia ali a campanha via Twitter? É esse gabinete do ódio? Essa é a conta oficial do presidente. Já que ele está usando ali para se manifestar, para fazer declarações oficiais, que tenham aí um tipo de respeito, né, para não colocar esses vídeos esdrúxulos no mínimo. Não tem a menor dúvida, e a despeito de qualquer conotação que haja, o país, num momento em que precisa muito se firmar, que precisa muito gerar mais empregos, que precisa muito fazer a economia andar, por vezes, para dizer o mínimo, triste nós vemos que quem detém o poder, a oposição, acabem se degladiando em picuinhas e nos vulnerabilize a todos com espetáculos absolutamente desnecessários para o momento. É triste. A relação conturbada entre o presidente Jair Bolsonaro e o recém-eleito na Argentina, Alberto Fernandes, preocupam economistas e empresários da RM Vale. A Argentina é o terceiro maior comprador de produtos feitos na região e também o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Só perde para Estados Unidos e China. Enfrentando recessão econômica, os argentinos reduziram em 34% as importações do Vale neste ano, deixando de comprar 283,8 milhões de dólares. Membro do Conselho Regional de Economia, Roberto Koga, vê com preocupação as declarações de Bolsonaro. Segundo Koga, a Argentina é um importante parceiro comercial e a questão política pode prejudicar isso. A principal expectativa é saber a posição de Fernandes quanto ao bloco econômico do Mercosul e se a Argentina se manterá no grupo. Essa é uma tensão que realmente está muito evidente agora, né? Pois é, Glauco. Tem aqui uma ótima matéria na página 10 e 11 do jornal Vale, feito pelo editor de economia Xando Alves, que mostra que já com a crise política, a Argentina deixou de comprar, como você falou, cerca de 238 milhões de dólares. Aqui no Vale do Paraíba. Absolutamente significativo. Não está falando de Brasil, é aqui no Vale. A Argentina é o nosso terceiro maior comprador, tanto do Vale quanto do Brasil. Está enfrentando essa recessão econômica, essa instabilidade política e reduziu as importações no Vale neste ano em cerca de 34%. No país todo a relação foi cerca de 39%. E agora a gente tem esse, ainda não deliberado, mas já tivemos aí uma troca de farpas, que começou por meio do presidente argentino, teve aí depois Bolsonaro
ainda nas eleições também trocando farpas, é complicado. A gente espera que esse novo governo, o que ele faça na Argentina é simples. Retome a economia argentina para que a Argentina possa comprar no Brasil. A gente não quer questões ideológicas, não quer essa briguinha entre Lula livre e um xingando o outro. Picuinhas. A gente quer que a economia argentina do nosso terceiro maior parceiro comercial melhore para que essa crise não chegue aqui diretamente no Vale. É interessante citar que Taubaté seria a maior afetada aí, porque a redução na importação de veículos do Vale caiu em 61% no ano, segundo o governo. E Taubaté, temos aí fábricas muito grandes. Em Taubaté é a cidade mais afetada aqui na região. Não tem a menor dúvida, repetindo, o Brasil precisa andar e a América do Sul passa por um momento bem nevrálgico, bem delicado aí. Nós precisamos estar atentos e esperar que os nossos governantes tenham esta sensibilidade. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse ontem que o governo vai deixar de cobrar a taxa adicional na tarifa de embarque internacional. Para o ministro, a medida faz parte de uma série de ações que o governo vai tomar para diminuir regulamentações no setor, visando incentivar o setor de aviação civil e a entrada de novas empresas aéreas no país. De acordo ainda com o ministro, a intenção do governo é aumentar a quantidade de passageiros e também de cidades com voos no país. Disse acreditar que, com o fim da taxa adicional, as empresas de baixo custo que já atuam em voos internacionais no país vão passar a ter interesse no mercado doméstico também. Pois é, Glauco, essa taxa aí era de cerca de $18, ela foi criada em 99, vamos ver aí se vai baratear realmente a nossa passagem, né? Vamos ver se vai baratear, lembrando que a nossa infraestrutura aeroportuária ainda precisa sim ter uma adequação melhor ou aí um aperfeiçoamento para que possa ser feito isso aí. Só imaginar que as empresas vão pegar o aeroporto e vão fazer voos regulares não é bem assim não, tá? E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, confirmou que a corte retoma o julgamento sobre prisão após segunda instância no próximo dia 7, quinta-feira. Na semana passada, o julgamento foi suspenso com o placar de 4-3 a favor da medida. Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Toffoli e da ministra Carmen Lúcia. A análise da questão ocorre a 4 sessões. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que vai estudar o inquérito aberto pelo STF para apurar ameaças aos ministros da Corte, a fim de verificar se há alguma autoridade com foro privilegiado a ser denunciado ao STF. O PGR afirmou que o Ministério Público vai analisar cada peça referente a cada investigado e, a partir daí, adotará medidas. Com base nessa análise, ele disse que pode pedir mais diligências ou o arquivamento do inquérito. Abre aspas. Se porventura existirem elementos a serem investigados ainda, há a possibilidade de o MP pedir a complementação das diligências e até mesmo a possibilidade de, não chegando a nenhuma conclusão acerca de algum investigado, pedirmos o arquivamento das investigações, afirmou o Procurador-Geral. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, será submetido à primeira sessão de quimioterapia hoje. Serão 3 sessões. Depois, Covas será novamente avaliado pelos médicos. O prefeito de São Paulo foi diagnosticado com adenocarcinoma, um câncer maligno na região do cárdia, entre o esôfago e o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão no linfonodo. Covas está internado desde quarta-feira passada no Hospital Sírio-Libanês. Ele já informou que, enquanto puder, continuará exercendo o cargo de prefeito. Hoje, ele participa de uma reunião com os secretários via Skype.
Pois é, melhoras aí ao prefeito de São Paulo. A gente tem uma Indiscutivelmente. participação aqui. Nosso sempre querido Luiz Rosa mandou aqui: bom dia, amigo Glauco, e a todos vocês jornalistas. Ótimo dia para você também, Luiz Rosa. Luiz Rosa, que sempre acompanha nossas transmissões. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz, pela sua audiência e, como o Douglas falou aqui, o melhor das nossas boas energias a esse momento difícil que passa o prefeito Bruno Covas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com Tempo e Hoje. Tem entrevista aqui já em nossos estúdios o CEO da Econorte, Paulo Noronha, que a gente vai falar com a volta da bandeira Ford, através, e você já conhece, da Econorte. Rapidinho, depois do comercial. Fique com a gente. Dos altos da Cassiano Ricardo, vislumbramos céu azul e calor. Muito calor. A noite já foi quente. Se isso daqui for uma prévia do que vem por aí no verão, não vai ser fácil. Mas vamos falar com ele, que sabe o que vai acontecer. Chove ou não chove, sol, calor ou o que seja. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O tempo nesta terça-feira vai ser bem parecido com o que a gente viu ontem aqui na nossa região. Nós vamos ter aí bastante variação de nebulosidade, né? Ou seja, períodos de céu um pouco mais nublado, períodos de céu mais claro, bastante calor, muito calor. As temperaturas vão passar dos 34 graus aqui na região do Vale do Paraíba, 32 em São Paulo, 33 no litoral e 27 na Serra da Mantiqueira. E por conta desse forte calor, as chances são relativamente pequenas, mas não estão descartadas as possibilidades de pancadas de chuva no final da tarde. E caso ocorram, poderão vir sim com bastante intensidade, rajadas de vento e raios. O tempo no restante da semana vai seguir mais ou menos esse roteiro. Então teremos dias aí de bastante calor, com essas chances de pancadas de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí da Tempo Vale. E hoje nós temos o prazer de receber o CEO da Econorte, o senhor Paulo Noronha. A concessionária Econorte aí inaugurou uma nova sede em São José dos Campos nesta segunda-feira. A instalação é a primeira do Vale do Paraíba. Paulo, seja muito bem-vindo, um grande prazer recebê-lo aqui em nossa bancada. E a primeira do Vale do Paraíba. A Econorte já vem aí, tem uma história que se confunde também com a história aí do Vale do Paraíba no que diz respeito a ter bandeiras de automotivas, como é o caso da Ford aí. E eu tenho certeza que é um prazer de vocês agora estarem em São José dos Campos. E como é que foi isso, a escolha de São José dos Campos? Porque vocês chegaram com um novo conceito aí e era realmente um buraco que tinha aqui em São José com a falta da Ford aí. Como é que foi essa vinda para cá? Bom dia Glauco Turzi, ao Douglas Cruz, um bom dia. É um prazer muito grande estar aqui na SP Rio com vocês e poder falar da Econorte. E a Econorte realmente é uma empresa que tem bandeira Ford no litoral norte, aqui em Caraguá, São Sebastião, Batuba e Ilhabela são a nossa região onde a gente iniciou. E a bandeira da Ford está fazendo uma reformulação muito grande no Brasil, inclusive enxugando concessionárias. Então, e ela nos prestigiou, vamos dizer assim, com as concessionárias de São José dos Campos e Taubaté, que serão as concessionárias do Vale do Paraíba, da bandeira Ford. Agora, a bandeira Ford em São José dos Campos, ela é uma bandeira que tem desde muito antigamente. Aqui ela tem uma história muito grande. E ela era Vila Nova. Quando eu era criança, eu vinha a São José com meu pai, porque a gente já morava em Caraguatatuba. Meu pai era advogado em Caraguá.
e a gente vinha a São José dos Campos e passava ali na Vila Nova. Eu lembro do lançamento do Corcel 2 em 1978 ali na Vila Nova. Então foi tendo uma sequência de concessionárias e hoje a gente que está aí com a Econorte e, como você falou, com um novo conceito. É um conceito que chama Signature, né? Que é o novo conceito da Ford no mundo inteiro. E essa concessionária de São José dos Campos é a segunda do Brasil nesse conceito. Nós temos São Bernardo, a Prime, e aqui em São José dos Campos a Econorte, que é a segunda. Inaugurou essa semana em Campinas a terceira. Então a gente está num conceito muito interessante, que é um conceito moderno de concessionária. Quem tiver a oportunidade de nos visitar lá vai ver que, além da identidade visual ser fantástica, a modernidade na venda do veículo, ninguém mais tem computador fixo, é tudo laptop, a gente tem prospecção no andar de cima, o vendedor fica fazendo prospecção no andar de cima e toda uma mudança no conceito. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, que é uma coisa, você que tem carro, aí você que quer ter um carro, geralmente a revenda ela tem dois momentos muito específicos com relação a isso daí e é uma preocupação de todo mundo. Primeiro é o sonho de você adquirir o carro zero. Independente daquele que está trocando, um carro zero é sempre um carro zero. Então tem o lance de, a despeito de quanto eu vi na internet e tal, o lance físico, e a concessionária atende muito a esse momento tátil, físico. Eu entro no carro, sinto aquele cheiro de carro novo. E o segundo momento, que é era um calcanhar de Aquiles para as concessionárias, o atendimento no pós-venda. E eu sei que você estava lendo aqui, nós batemos um papo antes aqui também, vocês têm uma preocupação muito grande no sentido de fazer esse atendimento de uma forma que não frustre expectativas da sua excelência o cliente. É por aí mesmo, esse novo conceito agrega isso também na Econorte? Sem dúvida nenhuma, mas não tem nem dúvida, é fundamental. O pós-venda hoje é tudo. Até eu não falo nem Sua Excelência, eu falo Sua Majestade. Sua Majestade, Sua Majestade do cliente. E a nossa preocupação com o pós-venda é muitíssimo grande. Nós fizemos uma oficina também de primeiro mundo lá, que a gente convida todos a irem conhecer também, e com mão de obra especializadíssima, treinada dentro da marca, para que o atendimento no pós-venda seja tão bom quanto ou melhor do que o próprio atendimento na venda. Muito Tem que importante. ser tudo muito bom para você conquistar o cliente. O cliente hoje é muito exigente. Nós somos exigentes como clientes, que todos nós somos clientes de alguma coisa. Primeiro nós somos clientes, exatamente. Primeiro nós somos clientes. Então, a gente olhando para esse lado, realmente está procurando fazer a coisa com muita seriedade. A nossa empresa tem como pilares a seriedade, a honestidade, a competência. Esses são os pilares da Econorte. A integridade, esses são os pilares da empresa Econorte. Lá você tem seriedade, integridade, honestidade e competência. É o que a gente busca e é o que a gente oferece para o nosso cliente. Perfeito. E já há 15 anos no Litoral Norte, praticamente, né? E qual é a expectativa e como está sendo o retorno aí dos primeiros dias aqui no Vale? O público está gostando? Qual carro que já está saindo mais? A gente está sendo muito bem recebido aqui em São José dos Campos, inclusive agradeço a vocês, a gente que agradece. Ao Maurício aí, o convite de estar aqui e participando de um programa. E a cidade está nos acolhendo muito bem. Nós começamos a trabalhar, que onde está localizada, que é ali na Jorge Zarur, 2091, ela tem 12 mil metros quadrados de área de terreno. Então nós começamos provisoriamente, alugamos uma tenda, fizemos um tablado, uma iluminação, procuramos dar um certo conforto e ali a gente atendeu durante 3 meses a população de São José dos Campos. E preocupados com o pós-venda, nós fizemos primeiro a oficina dentro do galpão, que hoje está instalada a loja, mas a oficina ela ficou pronta no dia 30 de julho, justamente para não deixarmos lacuna para o cliente Ford que já tem aqui no Vale do Paraíba. Então nós estamos atendendo na oficina desde 30 de julho, normalmente.
né? Então, esse cliente não ficou sem o atendimento de revisão, de tudo que precisa aqui no Vale do Paraíba. A loja que começou agora, na terça-feira da semana passada, no dia 22. Então, essa preocupação da gente é muito grande. E estamos atendendo. E o carro, quanto ao carro, os carros Ford, a EcoSport, ela é a primeira SUV compacta do Brasil, então ela tem um apelo muito grande e ela está fantástica, ela tem uma qualidade tremenda e ela parte de 68.990, é quase o preço de um carro popular. Então ela é um carro fantástico, é uma campeã de audiência. O Ford Ka hoje ele tem vários segmentos, ele tem desde o Ka de 43.900 até o Ka de 68.000, que é o Ka Freestyle, que é automático, motor 1.5, banco de couro, enfim, é um carro completaço, câmera de ré, sensor de ré, é um carro que tem tudo. E tem um carro de top de linha, tem no Ford Ka, e ele é bonito, Freestyle tem REC, ele é um carro esportivo, então ficou muito legal. Ele é um SUV. Ele é um SUV de tamanho pequeno, porque ele é mais alto que o Ford Ka normal. Eles aumentaram a altura e deram a cara de SUV no Ford Ka Freestyle. Então ele vai além do sedã, que o sedã é um carro enorme. O Ka Sedã hoje é um carro grande, o porta-malas dele é uma barbaridade. A cabine confortabilíssima, então é um carro... O público ali vai desde o Ford Ka até as linhas mais premiums da Ford, tem... Aí você tem a Ranger, que é a caminhonete que foi toda reformulada agora 2020, recalibrada a suspensão, recalibrada o motor. É um carro sensacional, estou com uma até o apelo comercial é a melhor Ranger de todas, não é? É a melhor Ranger de todas, ela realmente é. Eu estou com uma aqui na garagem e vou falar para você, o carro é uma delícia. Para eu que gosto de carro, me chamou a atenção, passei lá, tava o Ford Mustang na frente e falei, opa! Eu ia chegar no Mustang, aí o Mustang, que é o carro Muscle Car, né? E o Mustang é o ícone, né? Porque ele é o ícone desse tipo de carro, na verdade, ele tem história. Então o Mustang, você senta numa história e a hora que você acelera, eu vou falar um negócio para você. A viagem é imediata, você nem saiu do lugar, mas você já viaja, né? Aquele ronco, aquela coisa do Mustang é um negócio que... o Mustang é o cavalo indomável mesmo, aquilo lá não é brincadeira. E com uma tecnologia impressionante, porque você tem suspensão com sensores que ele não sai, ele faz curva sozinho, é um negócio de uma segurança impressionante. Paulo, eu quero pegar um outro ponto aqui que eu acho muito interessante. Todos nós conhecemos a realidade do nosso país hoje e, vez por outra, a gente tem a possibilidade de entrevistar outros empresários aqui e a gente sempre abre um espaço, principalmente nesse sentido do que está acontecendo com a Econorte. A despeito do que esteja acontecendo no país, parece que estamos num viés aí de crescimento. A Econorte vem com uma característica muito forte de acreditar no Brasil e acreditar na região em que ela agora veio para cá, já com uma larga experiência, ou seja, não tem nenhum paraquedista no ramo, mas como é que você vê esse viés de crescimento, tanto da Econorte e dentro de um contexto de país agora que precisa de mais empresários como você, como o negócio Econorte, para que a gente consiga efetivamente deslanchar? Como é que você vê esse momento? Eu vejo que o Brasil está melhorando, isso é visível, a gente está vendo os dados da economia e ele está melhorando com uma base que me parece ser bastante sólida. Então é lógico que isso faz com que a gente acredite e queira novamente empreender, voltar a crescer. Por outro lado, eu acredito também na empresa Ford. A empresa Ford ela tem 100 anos de Brasil, é a primeira indústria automobilística a se instalar no Brasil. Ela está fazendo uma reestruturação, ela está passando um momento de reestruturação, a linha dela está pequena, né? A oferta de veículos hoje da Ford, a diversidade de veículos está pequena, porque ela está reestruturando para o novo conceito de mobilidade. E ela está reestruturando a rede de concessionárias também e diminuindo a rede. Ela já diminuiu de 400 e pouco para 304. Então ela vai enxugar a rede para dar melhor qualidade aos distribuidores, melhor rentabilidade aos distribuidores e também conforto aos clientes, porque ela está fazendo essa diminuição, mas melhorando muito a qualidade das concessionárias.
Então eu acredito bastante na marca e estou acreditando também, eu sempre acreditei no Brasil, eu sou um otimista, apesar de tudo que a gente passa, que o empresário sofre demais nesse país. Indiscutivelmente. A gente sofre uma barbaridade. Se você erra um imposto, vem uma multa de mais de 100% de um erro. Em vez de você ter uma orientação, você é penalizado pelo seu erro com mais de 100% daquilo que você deixou de recolher, às vezes por uma distração, por um erro, mesmo não mostrando a fé. É uma barbaridade o que esse país cobra da gente. As leis trabalhistas, que agora até melhoraram um pouco, porque o direito era exclusivamente do trabalhador, agora até mudou, porque o trabalhador, tem que haver para entrar com uma ação, não tem dúvida, ele vai ter que pagar também o advogado, tal coisa que antigamente não tinha. Porque é um absurdo. Você vai nos Estados Unidos, você vai nos países da Europa que tem economias pujantes e que a população tem uma condição de vida fantástica, tem uma saúde, tem uma segurança, tem uma educação. Eles não têm esse tipo de lei que penaliza totalmente. As leis que existem são rígidas, mas elas têm uma flexibilidade para fazer com que o mercado sobreviva. E não penalizam quem está gerando emprego. Né? Não Aí, desculpe pegar mais uma carona com você, porque é um outro ponto muito importante também. Acabamos de dar uma notícia aqui em que a gente ratificou a necessidade do Brasil empreender mais para a geração de mais empregos. A Econorte vem também abrindo mais postos de trabalho, e isso daí também é muito importante para a região, né? Sim. Ah, claro. Sempre que uma empresa se estabelece, ela está gerando novos empregos e a gente não é uma exceção. Nós geramos... Para a mão de obra local, né? Para a mão de obra local. Nós trouxemos de Caraguá ninguém. Trouxemos uma pessoa que não é que ela fica definitivamente aqui. Tem uma diretora de vendas que está ficando nesse momento aqui porque está implantando a loja. A mão de obra toda que nós contratamos é daqui, entre aqui e Jacareí. Tá? Perfeito. E Taubaté também vai ser a mesma coisa. Nós vamos contratar a mão de obra local. Você estava falando de Taubaté, ano que vem tem previsão de abrir uma Econorte lá também? Vai ser aberta, nós já negociamos o ponto onde vai ser a concessionária, mas ela é uma obra que requer um tempo aí. Eu acredito, a minha previsão é que a gente consiga abrir daqui uns 4 meses. Perfeito. Nossa, perfeito. Paulo, você sabe, nós temos um tempo um pouco pequeno aqui, mas a gente quer agradecer demais a sua presença aqui. Eu queria que a gente falasse de novo onde é a Econorte. E outra coisa, no interior tem sempre que ser, perto do quê? Nas Jorge Zarur, mas é mais ou menos, dá uma referência pra gente aí. É ali no Vidoca, é no Vidoca, embaixo da Dutra praticamente, nas Jorge Zarur, 2091. Pronto, facinho de chegar. Posso fazer as suas palavras, mandar um convite a todos para irem conhecer a Econorte, mais uma empresa que já estava aqui no nosso litoral norte e que agora vem aqui para São José dos Campos com planos de expansão ainda mais aqui no Vale do Paraíba. São esses bravos empresários daqui que vão fazer a diferença. É aquela velha máxima que tem, pensar localmente, agir globalmente, é o que faz sentido. Então a gente agradece demais a sua presença aqui, Paulo Noronha, CEO da Econorte, que agora está à sua disposição também em São José dos Campos, né? É isso aí, estamos à disposição de todos, convidamos a todos, todo o joséense e todo o Vale Paraibano, né? Todo o pessoal do Vale do Paraíba a conhecer a concessionária que está estabelecida aqui em São José dos Campos. Muito obrigado a você, Glauco Turzi, ao Douglas, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Muito obrigado, nós é que agradecemos e vai lá conhecer, quem sabe você já sai de carro novo, porque se tem uma coisa impagável é aquele cheiro de carro novo, não é? A gente vai para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E o índice da violência na RM Vale. Assunto para o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. Região metropolitana no Vale do Paraíba tem 5 das 15 cidades
mais violentas de São Paulo. Das 15 cidades paulistas mais violentas, 5 estão no Vale do Paraíba, nada menos do que 33% desse grupo. 10 desses municípios, incluindo 4 do Vale, têm taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes acima de 10, que é um índice considerado zona epidêmica para a violência pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Guaratinguetá lidera no estado com taxa de 22,3 vítimas de homicídio por cada grupo de 100 mil habitantes. A taxa leva em conta 27 pessoas assassinadas na cidade entre outubro de 2018 e setembro deste ano, contabilizando 12 meses. Outros 2 municípios do Vale estão logo atrás de Guará. Caraguatatuba tem taxa de 20 por 100 mil habitantes, com 24 vítimas de homicídio doloso no período, e Jacareí tem taxa de 15,1 vítimas por 100 mil habitantes, com 35 mortos em homicídios. A lista estadual é formada por municípios a partir de 100 mil moradores e conta com dados oficiais da violência da SSP, a Secretaria de Estado da Segurança Pública. É isso. Grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Um grande abraço a você e a todos aí desse nosso grande parceiro, o Jornal O Vale. Pois é, Gal, que antes de só complementar aqui a notícia do Xandu, Claro. também na página 3 do Jornal Vale, a gente comentou ontem que algumas cidades impulsionam esse número, né? A gente tem aqui que São José dos Campos tem uma taxa de cerca de 6,16 vítimas de homicídio para cada 6 mil habitantes. Exato. É um número bom, né? São José dos Campos tem 6,16 vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes, a melhor entre as principais cidades do estado. Ou seja, quando a gente fala de homicídios, a RM Vale como número 1 do estado, a gente não está falando de São José dos Campos. Exato. A gente está falando da região em si. Aqui em São José é um número muito bom. Agora cabe a algumas cidades, como ele falou, Guaratinguetá, a polícia trabalhar mais forte na investigação, no combate, para diminuir esse número na região inteira, né? Não tem dúvida. E ainda sobre esse assunto, olha só, entre as 39 cidades do Vale do Paraíba, 22 ainda não conseguiram cumprir a meta do governo estadual de reduzir pela metade as mortes em acidentes de trânsito. As cidades têm o compromisso de atingir essa meta até 2020. Em 2019, considerando de janeiro a setembro, a RM Vale registrou 266 mortes em acidentes de trânsito, segundo dados do InfoSiga. A média mensal de vítimas fatais no trânsito entre janeiro e setembro é de 30 neste ano. Foram 35 em 2018 e 34 em 2015. No Vale, 12 cidades já cumpriram a meta, enquanto outras 5 não tiveram mortes no trânsito em 2019 e 2015. Com isso, a região registrou queda de 12,5% no número de óbitos de um ano para o outro, também abaixo da meta do governo estadual. Os outros 2 anos da série histórica do InfoSiga têm média menor, 28 em 2017 e 29 em 2016. Tudo isso daí, é claro, é um conjunto de coisas. Não adianta simplesmente se querer fazer isso daí, como o Douglas bem falou, tem que haver mais fiscalização. Exatamente. E tudo, mas tem que haver uma conscientização, não é, Douglas? A Todos gente colaborando, fazendo sua parte, a coisa vai. A gente pega a trinca aí, né? Violência, trânsito e saúde. Exatamente. São os causas que mais matam no Brasil, não diferentemente na RM Vale. Tem um número aqui muito interessante também do editor de economia, Xandu Alves, que entre outubro de 2018 e setembro de 2019, a região teve 311 vítimas de homicídio. É um número muito alto, também é um número muito alto aí de acidentes no trânsito, e tem que haver não apenas o combate físico direto, tem que ter a conscientização, a educação, para que esse número venha a cair cada vez mais, né? Não tem dúvida. E uma outra coisa que faço um adendo, Douglas, não sei se você concorda comigo, é a socialização da responsabilidade. Sabe uma coisa que eu vejo com muito bons olhos, acho que você já viu também, em algumas casas tem uma coisa lá chamada vizinhança solidária. Sim. É muito importante e nosso dever também, como cidadãos, que a gente, em primeiro lugar, saiba que o fato de eu atravessar sim na faixa de segurança e não tentar atravessar lá é uma colaboração, e fazer essa colaboração para que as autoridades também possam agir. Viu alguma coisa que você não gostou, ajude, entrou a vizinhança solidária, é exatamente isso. Então, todos agindo junto, a coisa tende a melhorar num ritmo muito mais rápido. Também não é só esperar a autoridade, não, né?
Acho isso. E o Ministério Público ajuizou ação em que aponta a existência de fraude contábil na atuação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Taubaté, que desde 2014 faz a intermediação do plano de saúde dos funcionários da Prefeitura. Segundo análise parcial feita pela promotoria, em apenas 10 meses, a entidade recebeu R$1.650.000 a mais do que deveria. Na ação proposta esse mês, o Ministério Público aponta que está ocorrendo um prejuízo gigantesco ao interesse público de milhões de reais anuais. E diz que isso acontece possivelmente com a ciência e anuência do Poder Executivo, destacando a ineficiência ou inexistência por parte da Prefeitura de uma fiscalização minimamente séria da gestão dos contratos celebrados entre o sindicato e as empresas operadoras de plano de saúde. A promotoria pediu que, em caráter liminar, sejam suspensos os repasses da Prefeitura ao sindicato e que os contratos sejam celebrados diretamente entre os servidores e as operadoras de saúde. Ao fim do processo, o Ministério Público quer que o sindicato seja condenado a restituir os repasses indevidos. Será feita uma análise contábil de todo o período, pois o contrato já tem quase 5 anos de vigência. Em nota, o sindicato alegou que não existe qualquer tipo de irregularidade na cobrança e que o cálculo utilizado pelo Ministério Público é equivocado. Já o governo Ortiz Júnior argumentou apenas que cumpre as determinações da lei municipal. Pois é, complicado, a gente está falando aí de cerca de 5 anos de contrato. Sem em dúvida. Apenas 10 meses analisados, o esquema já teria rendido, segundo o Ministério Público, 1,65 milhão à entidade. É um valor bem alto para 10 meses, imagina em 5 anos, né? Não tem a menor dúvida que apure-se, tem que se apurar mesmo. E a Justiça determinou no sábado a suspensão do resultado na votação na Câmara, que aprovou o empréstimo de 152 milhões de reais para a realização de obras em Caraguatatuba. A decisão acatou parcialmente pedido do Ministério Público, que também solicitava afastamento de vereadores do cargo. A votação em questão foi realizada em 1º de outubro, quando os 10 vereadores presentes se colocaram como favoráveis ao projeto. Outros 5 parlamentares não compareceram à sessão e registraram um boletim de ocorrência justificando que a votação ocorria enquanto a Justiça havia determinado pela 3ª vez que o assunto fosse retirado da pauta. No processo, é detalhado que pouco antes da votação, os parlamentares teriam apresentado novos pareceres das comissões internas, que teriam garantido que os apontamentos judiciais haviam sido resolvidos. Na decisão, a juíza Marta Andréia Matos Marinho afirma que não houve tempo hábil para que o tema fosse avaliado após a emissão dos novos pareceres. Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que o questionamento feito pela Justiça é quanto ao processo de tramitação feito no Legislativo sobre a votação e não ao teor do projeto do financiamento. E pela 2ª vez consecutiva, São Sebastião recebe o Prêmio Nacional de Melhor Saúde Bucal do país pelo Conselho Federal de Odontologia. O município venceu na categoria de 50 mil a 100 mil habitantes. Como presente, a cidade ganhará uma cadeira odontológica completa. Os critérios analisados foram o financiamento em saúde, controle social, assistência odontológica básica, remuneração e educação permanente, entre outros. Desde o início de 2017,
são realizadas nas cidades mais de 5.000 atendimentos odontológicos por mês. A rede conta com 44 cirurgiões dentistas, 34 auxiliares de saúde bucal e 3 protéticos. Que bacana a gente ler uma notícia dessa, né, Douglas? Muito bacana. São Sebastião com a melhor saúde bucal do país, muito legal. O prêmio poderia ser um pouquinho mais generoso. Eu pensei a mesma coisa, exatamente. Mas muito importante uma cidade ali do litoral norte, dando bom exemplo quando o assunto é saúde bucal. Não tem a menor dúvida. E é uma outra coisa aqui, um adendo. Como quando existe planejamento, boa vontade e seriedade para fazer as coisas, como funciona, né? Exatamente. Muito impressionante. Muito legal essa ação aí de São Sebastião. A gente espera que essa ação chegue a outras cidades da RM Vale com a boa atitude de São Sebastião, sirva de exemplo. Não tem a menor dúvida. Está de parabéns, São Sebastião, e principalmente a todos esses profissionais envolvidos, que a gente sabe que é sempre muito difícil e é uma boa parte também uma doação, além de ser a sua profissão mesmo. Então vamos de esportes. Pois é, hein? E elas tiveram a revanche. Após perder a final do Campeonato Brasileiro nos pênaltis para a Ferroviária, a equipe paulistana superou a equipe de Araraquara por 2-0 e conquistou a Copa Libertadores Feminina. Este foi o primeiro título do Corinthians no torneio sul-americano. Agora, eu quero lembrar você o seguinte, hein? O maior campeão da Copa Libertadores Feminina é o São José, com 3 títulos. Aí, parabéns ao São José. Glauco, apenas uma correção, esse é o segundo título do Corinthians no torneio sul-americano. Então, melhor ainda, parabéns às corintianas, principalmente a nossa jornalista aqui, Gabriela Barreto, que acordou hoje muito feliz, o Joaquim aqui, nosso comercial, todos os corintianos vibrando hoje. Se o time masculino não dá resultado, o feminino tá dando, hein? É isso aí, o importante é ser feliz e obrigado pela retificação. Depois a gente puxa a orelha do Bavuso. A gente puxa. Exatamente, então tá bom. E ainda falando sobre jogo internacional, os meninos vão a campo após vencer o Canadá na estreia por 4-1. A seleção brasileira sub-17 enfrenta hoje a Austrália, às 20 horas no estádio do Bezerrão, em Goiânia. E para você que não está sabendo ainda, o Brasil está sediando aí o Mundial Sub-17. Os jogos serão disputados até o dia 17 de novembro. Então, nossa torcida aí é sempre bom. E olha, hoje é um dia especial, porque terça-feira a gente já teve na passada e tem agora nesta aqui também. Uma coluna, claro, para você que está antenado com as mídias e quer saber mais. MLab para Todos, com Rafael Kiso. Fala galera, tudo bem? Rafael que tá falando, eu tô aqui na SP Rio Mais para falar sobre redes sociais, as minhas dicas aqui semanais para vocês sobre MLabs para Todos. Bom, hoje eu vou falar sobre legendas nos posts do Instagram. Você sabia que fazer legendas com até 10 palavras aumenta em até 3% o engajamento? É isso mesmo. Nós, seres humanos, somos preguiçosos por natureza, né? Então, colocar muito texto na legenda não é um bom negócio. Obviamente que o conteúdo é que manda, né? O conteúdo é rei. Se você tiver um bom conteúdo, naturalmente as pessoas vão querer ler e prestar mais atenção. Mas, em média, no geral, se você fizer posts com até 10 palavras-chave, você deve aumentar o engajamento. Legal? Então, fico por aqui. Até a próxima. SP Rio Mais conteúdo de verdade. Rafael, grande dica, grande dica. Hoje, é claro, seja você profissional ou só pessoalmente mesmo, esses toques precisos, eu não sabia desse negócio. E é bom a dica de quem conhece, né? O Rafael toda semana está aí nas Não suas redes tem sociais, dúvida. colocando pesquisas, é muito interessante, não sabia dessa dica não. Eu também não, muito importante isso daí, bela dica, Rafael, e claro, você se não conhece, procure aí mlabs.com.br, você precisa conhecer, ferramenta imprescindível. E Rafael, te esperamos aqui na próxima terça-feira com mais um toque pra lá de importante para todo mundo, tá? Bom, Douglas, chegamos ao final de mais uma edição aqui do Abre Aspas, né? Mais uma terça-feira, hoje com muito calor, né, Gal? Muito calor. E, meu amigo, 29 de outubro. Foi-se outubro já também. Acabando o ano já, né? Estamos entrando em novembro aí já. Não tem dúvida. E como ele disse, prometendo muito calor por aí. Lembrando já de antemão aí que daqui a pouco começa o calor. A gente comentava um pouco antes do início dessa edição.
continuar com o cuidado muito grande com a água parada e tudo mais. Os mosquitinhos de dengue e todos os outros adoram o período do calor. Então, comece já a esvaziar tudo, daqui a pouco chega as chuvas, muito cuidado, muita atenção. Mais uma vez, a socialização da responsabilidade vai fazer com que a nossa cidade e, claro, o nosso país consiga chegar aonde quer. Ótimo dia a você, Douglas, muito obrigado. A todos nós, até amanhã, Galco. Até amanhã. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais um Abre Aspas.